A insurgência jihadista tenta impedir uma nação soberana. Os insurgentes não queimam plantações, não envenenam a água, nem matam o gado. A organização terrorista ligada à Al-Qaeda, Jenin, agora mira no combustível. E após menos de 2 meses, a nação africana do Mali já está de joelhos. Jenin avança há anos, deixando um rastro sangrento de soldados do regime e mercenários russos. O Mali, junto com as outras nações da conturbada região do Sahel, tem lutado até mesmo para desacelerá-los, quanto mais para detê-los. Agora que Jenin focou no fornecimento de energia do Mali e os insurgentes acharam uma vulnerabilidade crítica, estão ganhando impulso como nunca antes. Hoje, na capital Bamako e na antiga metrópole de Timbuktu, o combustível do Mali está acabando. E quando suas reservas chegarem a zero, espere que o caos se instale. O combustível precisa continuar fluindo. A Jenin, abreviação de Jamaat Nassar al-Islam wal-Muslimin, atua no Mali há quase uma década e já reúne mais de 5.000 combatentes. Mesmo nas estimativas mais conservadoras, Jenin é uma insurgência leve, móvel e assimétrica. A organização está presente em grande parte da região do Sahel, a parte da África onde as areias escaldantes do Saara vão aos poucos dando lugar à savana tropical. No Mali, país sem litoral e com cerca de 23 milhões de habitantes, Jenin é mais forte do que em qualquer outro lugar. Hoje, Jenin é a maior e mais bem armada insurgência do Sahel. E está na lista dos atores não estatais mais perigosos e mais capazes do planeta. Apesar de afiliada à Al-Qaeda, atua de forma independente e geralmente segue seus próprios objetivos. Controlam vilarejos e cidades no Mali, cobram impostos, extorquem moradores e usam esses recursos para impulsionar seu movimento jihadista. Apesar de Jenin não ter força para dominar o Mali, o governo malinês não consegue combatê-lo de forma eficaz. Os insurgentes têm mais força no interior, onde podem emboscar, escolher terrenos favoráveis para batalhas ou se misturar à paisagem como quiserem. No ataque, eles costumam avançar em enxames de motocicletas, cuja velocidade, mobilidade e quantidade superam as forças adversárias. Em alguns casos, ataques do Jenin mataram dezenas ou mais de 100 soldados malianos em um só local. Durante anos, eles atacaram diretamente bases militares fortificadas. No final da década de 2010, enquanto Jenin ainda se estabelecia, ele foi parcialmente contido com apoio de conselheiros militares ocidentais e ataques aéreos. Após o regime militar assumir o Mali em um golpe, forças ocidentais foram expulsas e o grupo Wagner, paramilitares russos, foi convidado a entrar. O grupo Wagner e os soldados malianos não conseguiram conter os ataques do Jenin e certa vez Jenin se uniu a militantes do Tuareg para massacrar entre 50 e 80 mercenários russos durante uma tempestade de areia na Batalha de Tinzoaten. Por isso surpreendeu analistas globais quando, em 3 de setembro, Jenin anunciou mudança de estratégia. Em vídeo online, o porta-voz de Jenin anunciou que o grupo proibirá imediatamente todas as importações de combustível para o Mali. A Dair Transport, grande empresa de transbordo de combustível, foi alertada de que seus caminhões e os de subsidiárias poderiam ser atacados se vistos nas estradas do Mali. Kas e Niora de Sahel, cidades de porte médio, seriam submetidas a bloqueios direcionados, onde nenhum não residente poderia entrar e nenhum residente atual poderia sair. Agora, como regra geral, nunca é uma coisa boa quando uma insurgência jihadista poderosa declara uma proibição de qualquer tipo de mercadoria entrando em um determinado país. Mas Jenin impor sozinho um bloqueio ao combustível para Mali era uma ameaça especialmente relevante. O Mali quase não tem capacidade de extrair petróleo e só produziria pequenas quantidades de óleo com reservas que não compensam o custo da extração. O Mali importa quase toda a sua energia, principalmente do Senegal, Costa do Marfim, Guiné e Mauritânia. Senegal e Costa do Marfim somam cerca de 95% das importações. Por si só, o Mali, é claro, possui reservas estratégicas de combustível. Não é como se a nação estivesse simplesmente tentando fazer isso dia após dia e sustentar sua infraestrutura nacional de energia. No entanto, essas reservas servem para compensar faltas regionais
ou problemas pontuais de abastecimento durante as atividades normais. Se toda a nação fosse forçada a depender dessas reservas, sem racionamento, então Mali conseguiria manter as luzes acesas por cerca de 3 dias. Uma nação cercada. Agora, quase assim que anunciou o bloqueio, os combatentes de Janin entraram em ação para provar sua capacidade de impor a nova série de regras que estabeleceram. O grupo passou a capturar e incendiar caminhões-tanque na estrada. Começou a emboscar comboios onde caminhões-tanque viajavam em grupos ou sob escolta militar. E se os combatentes do grupo encontrassem resistência, não hesitavam em eliminar as tropas que tentavam se opor a eles. A maior parte do combustível do Mali entra por poucos postos de controle no sul ou oeste do país. Depois segue por rotas conhecidas. Nas áreas sob influência de Janin, os caminhões-tanques são difíceis de esconder e fáceis de serem interceptados por ele. Sem escolta, poucos combatentes em motos ou uma barricada já conseguem capturar um caminhão-tanque. Mesmo comboios escoltados enfrentam desvantagem ao cruzar áreas onde jihadistas podem usar bombas e atacar de todos os lados. Segundo a Associação Maliana de Importadores de Petróleo, mais de 100 caminhões-tanque foram destruídos por combatentes do Janin em setembro. Esse número provavelmente está subestimado. Em apenas um ataque no dia 14 de setembro, combatentes do Janin emboscaram um comboio de várias dezenas de caminhões-tanque sob escolta militar. Derrotaram as forças militares presentes e incendiaram pelo menos 40 desses caminhões-tanque. Nem Janin mostrou interesse em proteger o combustível após capturá-lo com os caminhões-tanque. Em outro país enfrentando nova insurgência, governos nacionais podem ser forçados a recomprar o combustível que foi roubado deles, com os insurgentes escolhendo manter esse combustível como resgate ou até vendê-lo para o maior lance. Janin, no entanto, parece não ter interesse nas receitas que poderia obter ao se posicionar como um intermediário de combustível. Os insurgentes não têm mão de obra nem instalações para proteger ou armazenar grandes volumes de combustível com segurança. Provavelmente, temem ficar vulneráveis a contra-ataques do governo se não conseguirem se manter móveis. Além disso, Janin tem muitas outras maneiras de lucrar sem assumir tanto risco quanto os combatentes do grupo assumiram, atacando o suprimento de combustível do Mali. O objetivo é impedir que governo e povo do Mali tenham acesso a combustível em qualquer situação. Motoristas de caminhão podem ser mantidos para resgate caso sejam poupados da execução sumária, mas esses são reféns vivos. Eles são muito mais fáceis de transportar ou esconder do que um caminhão-tanque inteiro. Embora Janin não tenha se esforçado para explicar seus objetivos, também não foi exatamente difícil para o governo do Maliate ou para os observadores internacionais entenderem o básico do que eles estão tentando alcançar. Um exército malinês sem combustível enfrenta Janin em condições muito mais equilibradas. Sem veículos de combate pesados e possivelmente nem jipes ou caminhões blindados disponíveis. Além disso, o bloqueio é apenas uma forma de criar uma divisão entre os governos do Mali e uma série de outras partes ao mesmo tempo. Essas partes potencialmente desiludidas incluem as empresas de transbordo, que normalmente são responsáveis por gerenciar o combustível. Isso representa mais de 40% de todo o volume de bens importados pelo Mali. Incluem empresas de extração de recursos, principalmente estrangeiras que precisam de combustível e dependem do governo do Mali para entregas estáveis. E talvez o mais importante, incluem civis comuns. Moradores urbanos de renda média e alta no Mali, já conscientes da insurgência de Jenin, agora sentirão seus efeitos mais intensamente. Finalmente, ao impor um bloqueio total de combustível em todo o Mali, os jihadistas demonstram sua pura potência ofensiva e toda a extensão de seu poder para causar caos em uma nação inteira. Como dito antes, estima-se que Janin tenha entre 5.000 e 6.000 combatentes no Sahel, provavelmente não ultrapassando 10.000. As Forças Armadas do Mali têm 40.000 soldados, milhares de paramilitares e centenas do corpo africano da Rússia que substituiu o Grupo Wagner. Se Janin consegue impor um bloqueio desse porte, isso confirma os piores temores dos malianos sobre seu governo.
Mesmo com grande superioridade numérica, os líderes e as forças armadas do país não conseguiram intervir, quando um grupo desorganizado de homens armados em motocicletas decidiu impor a lei. Já se passaram 6 semanas desde o início do bloqueio em Mali e as consequências começaram a surgir há algum tempo. Moradores dizem que quase todos os postos de gasolina civis estão vazios. Quem depende de carro ou moto não consegue trabalhar, estudar ou cuidar da família. Nas poucas vezes que a gasolina chega, o pânico costuma causar brigas e até tiroteios. Empresas de combustível dos países vizinhos deixaram de enviar funcionários ao Mali e passaram a contratar locais temporários para transportar combustível pela fronteira. Tentam chegar ao destino, temendo que caminhões sejam interceptados e motoristas mortos. O exército por vezes reage, anunciando ataques aéreos bem-sucedidos ou mortes de insurgentes. Mas suas vitórias estão longe de ser suficientes para virar o jogo. Após semanas em que o governo buscou estabilidade na capital, usando reservas em detrimento do restante do país. Eles não conseguem mais proteger os moradores de Bamako do impacto de Janin. Responsáveis pelo setor de energia dizem que moradores terão só 6 horas de eletricidade por dia. Esse número deve cair nas próximas semanas. No momento, ainda há combustível cuidadosamente racionado o suficiente para garantir que o país não pare completamente. São 300 entregas completas de combustível. Caminhões-tanque escoltados em comboio, em 7 de outubro, parecem ter dado mais tempo ao Mali. O colapso está chegando antes do previsto. E embora o Mali tenha ido tão longe a ponto de tentar negociar diretamente com Jenin para atender às suas condições, essas negociações agora parecem ter fracassado. Só uma pausa rápida para compartilhar algo com vocês, que estamos bastante animados por aqui. Não estamos pedindo doações para nosso contraprocesso contra a Somália. Mas provavelmente também não será necessário. Em vez disso, queremos contar como o War Fronts se expandiu para um novo meio, a Frontco. É um site, não é um .com porque esse domínio não estava disponível. Mesmo se estivesse disponível, seria caro. Este já foi caro o bastante. Após lançarmos nossa newsletter no início do ano, percebemos uma demanda por nosso tipo de análise em formato escrito. Contatamos especialistas, incluindo jornalistas premiados, que aceitaram escrever para nós. Eu sei, eles realmente fizeram isso. As frentes de guerra cresceram rápido e agora mostramos os resultados. Front SCO é nosso site exclusivo para assinantes, com artigos aprofundados sobre defesa e geopolítica que consideramos negligenciados. A mecânica interna da evasão de sanções pela Rússia. Como essa matemática pode te tornar um combatente melhor? Sim, de verdade. E se você quer uma análise séria para tempos perigosos, o Front SCO, esse site, é o lugar certo para você. Também abrigará vídeos exclusivos. 2 vezes por semana, vamos publicar episódios extras do War Fronts, cobrindo tudo o que fazemos de melhor, como avaliar se a Polônia ou a Rússia venceria caso uma guerra estourasse amanhã. Tudo isso por $5 mensais ou 50 anuais. Esse é o Frontsco.com e nada no War Fronts vai mudar. Todo o conteúdo que você gosta continua aqui, isso é só um extra. E agora, de volta ao vídeo de hoje, Endgame, agora. Neste ponto do bloqueio de Janin, é possível negar o sucesso que a organização terrorista alcançou até agora. Mali ainda não está quebrado, mas está no caminho para que seus estoques de combustível se esgotem completamente. E simplesmente esperar que o governo consiga organizar mais comboios de combustível do mesmo tamanho que o último não é uma aposta vencedora. A principal força de Janin sempre foi se adaptar a mudanças, e o grupo provavelmente fará o mesmo se comboios de caminhões-tanque se tornarem um problema frequente. Além disso, qualquer alternativa para o Mali reverter essa situação exigiria que fosse uma força contra-insurgente muito mais competente do que demonstrou até agora. Ainda resta a dúvida sobre o bloqueio de Janin, relacionada ao objetivo final dos terroristas. Enquanto Janin fez algumas exigências em troca do fim do bloqueio. Essas exigências não parecem justificar Janin ter ido tão longe. O grupo está exigindo coisas como uma troca de prisioneiros ou uma nova regra que obrigue as mulheres a usarem véus nos ônibus. Esse tipo de coisa Janin conseguiria, por exemplo, fazendo reféns importantes ou cercando uma base militar vulnerável.
Se esse fosse o único objetivo de Janin, bloquear as importações de combustível por mais de um mês seria um grande exagero. Até os boatos sobre Janin tentar um bloqueio como reação às restrições de combustível em áreas rurais que também afetam Janin, assim como ele prejudica o governo. Agora, ainda não contam toda a história. Mas, embora o War Fronts não tenha os líderes de Janin para perguntar diretamente, podemos recorrer às observações de especialistas regionais que suspeitam ter identificado os objetivos maiores além do bloqueio. Vamos destacar 3 pontos: aumentar o descontentamento interno com o governo do Mali, minar a segurança no Sahel de Ruaida e pressionar empresas e governos estrangeiros que apoiam o regime militar do Mali. Sobre a questão do descontentamento, Janin entende claramente o princípio que tem guiado insurgências assimétricas em todo o mundo. Quanto menos as pessoas confiam no governo, mais tendem a confiar em você. Apesar de Janin ser brutal nas áreas que domina, ele não é odiado por todo o Mali. Algumas comunidades apoiam Janin por motivos religiosos, compartilhando e divulgando sua ideologia rígida. Outros veem a participação no grupo como uma forma de sair da pobreza. Às vezes, pode ser a única maneira de conseguirem escapar da pobreza. Mesmo assim, alguns podem não crer na ideologia de Janin, mas eles gostam de ver alguém enfrentando o governo militar do Mali e estrangeiros que tentam explorar a riqueza mineral do país. Mas Marco pouco conquistou o povo após dissolver todos os partidos em maio e aumentar a repressão à oposição, mídia e manifestantes. Em certos lugares, embora Janin seja visto como ameaça, é tido como o menor dos 2 males. Após anos de treinamento e influência do grupo Wagner da Rússia, as forças do governo do Mali se habituaram a atrocidades de guerra, principalmente em áreas rurais, muitas vezes atingindo civis. Esses fatores já levavam mais malianos a considerar se unir ao Janin ou até entrar voluntariamente no grupo. Com o corte do combustível, a vida em todo o Mali ficará mais difícil e as condições das pessoas comuns ainda mais graves. E o governo provavelmente seguirá provando 2 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, vão mostrar que não tem competência para libertar o Mali de um grupo que o superou totalmente. E segundo, eles vão provar que quando conseguem combustível de vez em quando, esse combustível é enviado para a capital, para os militares ou para a indústria estrangeira, ou está sendo intencionalmente retido do próprio povo do Mali. Sempre que Janin consegue transmitir essa mensagem e minar a confiança pública em Burma, é provável que veja sua própria sorte melhorar. E ainda há o Sahel, onde Janin segue muito ativo. Na nação vizinha de Burkina Faso, onde as coisas estiveram relativamente calmas durante os meses de verão, enquanto Janin se concentrava no Mali, os insurgentes agora voltaram com força total. Em 9 de outubro, Janin realizou 2 ataques em uma estrada vital para a capital de Burkina Faso. Em um dos ataques, 11 morreram e 40 ficaram feridas. No outro, Janin emboscou um comboio militar burkinense e matou pelo menos 90 soldados. Estimativas locais apontam que as mortes podem chegar a 130. Nos últimos anos, Janin lançou ataques por todo o Burkina Faso, Mali, Níger, assim como no vizinho Benin. Eles também estão expandindo para Gana, Togo e Costa do Marfim. Em todas essas nações, Janin se torna mais perigoso e mais eficaz se conseguir aproveitar territórios próximos que controla completamente em um lugar como o Mali, ao enfraquecer a reação e o controle do governo malinês nas áreas rurais. Ao obrigar o governo a focar em outra crise, Janin garantiu uma base segura para atacar toda a região. Em situações parecidas na história moderna, é nesse momento que insurgentes ganham força. Assim como a Al-Qaeda montando campos de treinamento na Ásia Central, o Estado Islâmico tomando parte do Iraque e da Síria, Boko Haram controlando territórios na Nigéria ou qualquer outro exemplo semelhante ao redor do mundo. Uma longa interrupção nas importações de combustível do Mali permitiria que Janin pressionasse empresas estrangeiras que controlam mineração e extração de recursos no país. Essas operações são conduzidas por cidadãos chineses, russos e indianos, investidores do Golfo Árabe, de outras partes da África e, segundo reportagens recentes, possivelmente mais investimentos dos Estados Unidos. Essas operações geram boa parte da renda do governo do Mali,
enquanto Bamako exporta recursos em troca de licenças e divisão de lucros. Esses investimentos estrangeiros financiam e estabilizam o regime. Tanto porque todos os países envolvidos querem garantir que seus lucros e linhas de suprimento estejam seguros, quanto porque alguns países, como a Rússia, enviam grandes contingentes de pessoal para garantir fisicamente que essas operações não sejam ameaçadas. Mas essas operações precisam de combustível para funcionar e manter equipamentos e luzes ligadas. E as pessoas deles devem poder se locomover tanto na região quanto no resto do país. Isso não ocorrerá se os caminhões-tanque de combustível não circularem pelo Mali como previsto. Logo, os resultados aparecerão. As operações de mineração precisarão desacelerar e, em muitos casos, podem até parar completamente. Trabalhadores estrangeiros ficarão mais isolados e o transporte da produção das minas será muito mais difícil, dificultando a venda ou o envio para processamento. O colapso já começou, como visto em outubro, quando o Mali proibiu cerca de 70 caminhões de combustível de irem à lucrativa mina de ouro da canadense Allied Gold, onde o combustível estava acabando. Janin está plenamente ciente da relação entre essas operações estrangeiras e a segurança do regime em Burmako. Janin frequentemente ameaçou as minas, expulsou ou matou trabalhadores estrangeiros e dificultou a permanência desses grupos no Mali. Mas nunca antes, Janin conseguiu representar uma ameaça tão grave à indústria estrangeira. O grupo agora tem chance real de tornar esse tipo de operação insustentável no Mali. Se mantiver a pressão, cortar recursos e lucros e abalar a confiança desses parceiros estrangeiros no governo do Mali. Infelizmente, o grande jogo de forças entre Janin e os líderes do Mali praticamente garante prejuízos para as pessoas que ficam presas no meio disso tudo. Os milhões e milhões de malineses que dependem do combustível para sobreviver. Dependendo de como essa crise se desenrolar, as ações de Janin podem provocar uma onda de descontentamento popular contra o governo de Burmako, potencialmente causando uma agitação social ainda maior. Ou, se os eventos recentes ao redor do mundo indicarem, talvez até mudança de regime. Mas, por ora, essa é a opção mais provável. As pessoas presas entre uma insurgência jihadista implacável e um regime militar repressivo, mas em grande parte impotente, vão sofrer as consequências enquanto esse cerco continuar. Obrigado por assistir.